Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, quarta-feira, e nós estamos aqui para mais um momento devocional. Então, a você que é novo aqui, que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional. E o nosso tema de hoje, nosso devocional, é Em Busca de Pureza, que se encontra no livro de Jó, capítulo 31, versos 1 e 2, que diz assim: Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Me perdoe, pessoal. Vou começar aqui lendo um devocional e ao longo aqui eu vou explanando aquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração. E ele começa assim: onde estão os seus olhos? O que tem ganhado seu coração? Nossas paixões podem ser avassaladoras a ponto de roubarem a nossa atenção e permitirem que outros deuses ocupem o trono do nosso coração. Mas somente um pode se assentar lá. A perda da pureza acontece justamente quando desviamos o foco do Senhor, ao passo que a busca por essa característica se intensifica no momento em que cravamos os nossos olhos nele. Toda vez que por algum momento nós tiramos os olhos de Cristo, nós afundamos assim como Pedro. Jesus, ele vai chamar Pedro, eles vão achar que é um fantasma que está vindo por sobre o mar, e os discípulos começam a ficar muito amedrontados. Só que ao perceber que é o mestre, Pedro é o único corajoso e mais ousado ali da turma, que vai pedir ao Senhor e vai falar: mestre, se é tu, se és o Senhor, manda-me ter contigo. E óbvio, Jesus jamais vai lançar fora alguém que se achega a ele. Então Jesus disse: venha, Pedro. Ele caminha sobre a rema, a palavra revelada. Ele vai caminhar sobre a palavra revelada que Jesus disse e liberou a ele: venha. Só que Pedro, ele começa a caminhar por sobre as águas, enquanto os olhos de Pedro estão em Jesus. Ainda que tenha os ventos, ainda que ele estava em alto mar, ele não estava com medo, porque os olhos dele estavam em Cristo. Mas quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele afunda, em outras palavras, ele se afoga, ele olhou para onde não deveria olhar. Então, quando ele olha para onde não deveria olhar, na verdade, quando ele tira os olhos de Cristo, ele afunda. E é isso que acontece comigo e com você. Quando eu e você, nós tiramos os nossos olhos de Cristo, o nosso barco fica à deriva. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós começamos a fazer coisas que desagradam ao Espírito Santo. O entendimento de que servimos a um Deus santo funciona como a força propulsora que deve nos motivar a buscar a santidade. É o que diz a palavra. Assim como é santo aquele que nos chamou, sejam também santos em todas a sua conduta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia vai nos dizer que sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor. Então, se nós não buscarmos a santidade, se não quisermos a santificação sobre o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso falar, sobre as nossas vestimentas, sobre a nossa postura, obviamente que estamos vivendo uma vida longe de Cristo e não herdaremos o reino de Deus e muito mais. Não entraremos para o gozo do seu Senhor naquele grande dia. É por isso que Josué, eles estão num momento de totalmente decisão. Josué está com o povo no capítulo 24 e Josué vai dizer: olha, vocês, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que a Bíblia também vai me chamar a atenção que Josué vai dizer: olha, santificai-vos hoje, que amanhã, quinta-feira, para vocês entenderem, amanhã na quinta, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é daqui um mês, não é daqui 2 semanas, daqui 2 dias, não, é amanhã. Se você santificar hoje, amanhã Deus fará maravilhas na sua vida, no seu meio. Porém,
Nós estamos vivendo uma cultura, uma ideologia, uma teologia da prosperidade que falar de santificação é crime. Você se separar para viver algo em Deus, meu Deus, parece que tá matando alguém, parece que tá levando alguém a um suicídio. Você não precisa se santificar. Você pode viver a sua vida como você bem quiser. Você pode viver os seus bel prazeres da forma que você quiser, que Deus vai te abençoar. Cuidado. O amor de Deus é justiça. Como já falamos, a vida cristã se baseia em sermos parecidos com Cristo. Não é ser parecido com coisas, não é ser parecido com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a liderança. Não, não. É ser parecido com aquele que te chamou. É ser parecido com Cristo. Com Cristo Jesus, que é manso e humilde, morreu sem pecado para que pudéssemos ter vida. Ressuscitou em glória e nos apontou o caminho que Ele é mesmo. João capítulo 14, versículo 6. Porém, esse caminho é estreito. Seguir a Jesus, seguir a esse caminho não é um caminho de facilidades. Ainda que muitos estão vivendo aí um caminho de facilidades. Vivem um caminho de facilidades falando que Jesus está quando Jesus não está. Vivem as suas próprias maneiras, vivendo as suas próprias paixões, suas próprias concupiscências. E Jesus não está. Jesus não tem como habitar no pecado, Jesus não habita na sujeira, Jesus não habita naquilo que é profano, Jesus não habita no adultério, na masturbação, na fornicação. Ele não habita nessas coisas, ele não habita na mentira, ele não habita onde ele não tem espaço. Ele não habita quando a gente decide não louvar, não falar aquilo que ele quer. Ele não habita. Ele não habita. Mateus capítulo 7, do 13 ao 14, você vai ler aí na sua casa. E exige uma entrega completa da nossa parte. Andar como aqueles que não estão crucificados com Cristo, definitivamente não é o chamado de Deus para nós. Se você sabe que tem pessoas que andam fora dos caminhos do Senhor, que não estão obedecendo a Cristo, para que você vai querer companhias ao seu lado que não obedecem a Cristo, que barganham o nome de Cristo, que desdenham do nome de Cristo? Essas amizades, essas companhias não são para você. Devemos ser santos, isso é ser separado. Separar nossa vida e guiá-la pela régua da palavra de Deus, usando-a como direção para viver dia após dia em fé. Seguindo esse raciocínio, um dos diversos fatores a serem completados dentro de um estilo de vida santo é a sexualidade. Por mais que ela tenha sido absurdamente banalizada por muitas pessoas, foi criada por um Deus de amor ao conceber a família. Até mesmo porque, deixa eu dizer aqui algo para vocês. Deus não criou casamento. Ai, Laís, que isso, que escândalo. Deus criou a família. Casamento é doutrina, foi implantada pelos homens para se fazer festas, para se fazer toda aquela festa grande, com várias coisas, fornecedores. O casamento, se dá isso. Criação do homem. Mas a família, é criação de Deus. A família, sim, é uma instituição de Deus. E Deus vai abençoar a aliança que essa família, que esse homem e essa mulher se decidiram se unir para viver uma missão debaixo dos propósitos de Deus, debaixo da missão de Deus. Casamento é do homem, família é de Deus. Tem muitas pessoas casadas que não são famílias, porque se casaram pelas suas vontades e não pela vontade de Deus. Muitas das vezes Deus permite. A pessoa quer tanto e casa errado para suprir as suas necessidades, para mudar o seu status. Está tão preocupado em se casar que casa com a pessoa errada. E aí? Não orou para buscar a direção de Deus? Vai ter que orar. Vai ter que orar a Deus para que Deus conserte. Então, você tem a oportunidade, se você ainda não se casou, de fazer as escolhas certas dentro dos princípios da palavra de Deus. Não é à toa o inimigo de nossas almas tem tentado corromper essa área. Ele trata aquilo que é tão precioso aos olhos do Senhor como se fosse algo trivial.
O diabo insiste em nos dizer que sexo não tem grande valor e que, portanto, nossos corpos não precisam ser guardados, tampouco nossas mãos e olhos devem se afastar do mal. As pessoas dizem, você precisa se tocar, né? Tanto homem como mulheres dizem, não, vocês precisam se tocar. Se toquem os seus corpos para que vocês se conheçam. Masturbação é pecado. Fornicação é pecado. Tem muitos casais de namorados, noivos, que só não fizeram sexo, mas já chegaram nas suas preliminares de tocar um no outro. Vou falar rasgado. Porque falando rasgado, talvez muitas pessoas entendam. Porque às vezes você querer falar entre as entrelinhas, as pessoas não entendem, não é para você escandalizar. A maior escandalização que existe é a verdade não ser pregada. É com isso que você precisa se escandalizar. A verdade ser ocultada. A Bíblia vai nos dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Você não fez sexo, mas você já chegar nas preliminares tocando um ao outro. Não fez sexo. Ai, Laís, eu não caí em adultério. Mas vive vendo um filminho aí pornográfico, vídeos pornográficos do qual tem todo o acesso. Você está adulterando. Você está traindo ao Senhor. Você está corrompendo o seu próprio corpo. Essa bênção que aqui o devocional ele vai falar um pouquinho mais à frente, a bênção do sexo foi feita para os casados. E Deus abençoa. A você que é solteiro, a você que está namorando, a você que está noivo, você ainda é solteiro. Esse manjar do sexo é somente aos casados. Se você ainda não é, você não pode provar disso. E eu sei que uma sociedade diz que como você vai se casar sem conhecer o outro, sem saber se é bom. Isso. Vai se envolvendo e se envolvendo, vai deitando com um, vai deitando com outro, termina um relacionamento, entra em outro relacionamento e vai se envolvendo. Aí depois, não sabe por que tá com ansiedade, tá amargurado, tá com rombo na alma. Aí depois não sabe explicar o porquê, se envolveu tanto com quem não deveria se envolver e se guardar parece que virou uma utopia, parece que virou um escândalo se guardar. Mas quem se guarda, desfruta e come do melhor fruto. Quem espera, viverá o melhor da parte de Deus. Mas quem não espera, obviamente, vai ser frustrado. E isso não é culpa de Deus, é sua culpa mesmo, é sua responsabilidade. Que não se atenta aos sinais e pela carência. E por querer ter tanto alguém do seu lado, acha que tem que se entregar para provar que ama. Você não precisa provar nada. Você quer um amor verdadeiro, olhe para a cruz do Calvário. Ali sim foi a maior entrega, o maior ato e demonstração de amor pela sua vida. Você não precisa que um homem, uma mulher, né, como muitos relacionamentos têm, para você provar que me ama, você tem que deitar comigo, prova que me ama. Isso não é prova de amor. Isso é loucura. Isso é loucura, isso é ruína. Isso é defraudação emocional, para te defraudar. Para que depois de você ser usado ou usada, beijo e tchau. E olhe lá, nem muitos dão tchau e beijinho, né? Simplesmente somem porque você facilitou, você foi fácil. Você foi fácil. Não é culpa do outro. O outro fez o convite. O erro e o culpado é você quem aceitou o convite. Mas se eu não aceitasse, eu ia ficar sozinha. Fique sozinha, porque uma pessoa que realmente te ama jamais vai querer avançar sinais sem ter intenção de te levar para um altar. A preocupação é te levar para a cama e não para o altar. Então, quem não está disposto a te levar para o altar, por que você vai ceder antes disso? Não, quem te quer vai ter que te valorizar, te respeitar pelas suas decisões. Não quer você? Tchau, meu filho. Tchau, minha filha. Beijo, tchau. Procure quem tá aí nas facilidades da vida. Só que não vai viver aquilo de quem espera viver o melhor em Deus. Enquanto isso, as Escrituras afirmam que somos templo do Espírito Santo. O seu corpo não é seu. A partir do momento que você se entrega a Jesus, o Espírito Santo ele já habita em você. Então, o seu corpo
Não é teu, não é meu corpo, minha vida e minhas regras. Não, se você tem a Cristo, isso não cabe, esse palavreado, essas frases de efeito não cabe mais a você. Seu corpo não é teu, seu corpo é do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Será que você se cortaria? Arrancaria um pedaço do teu pé, da tua mão? Porque é isso, quando você faz aquilo que desagrada ao Senhor, é isso, você está se arrancando, você está mutilando o teu próprio corpo, do qual o próprio Espírito Santo habita nele. Um corpo que está se definhando, como é que o Espírito Santo ele pode habitar em um corpo que se definha a cada dia? Ele não habita em templos que querem ser definhados, mas ele habita sim em templos que sabe que erra, que sabe que peca, mas que todos os dias busca se santificar, busca um conserto na presença dele. 1 Coríntios 6,19, nós devemos viver afastados de toda a imoralidade. Efésios 5,3, são pelas lentes dessa revelação que precisamos posicionar nossa vida, incluindo a nossa conduta nos relacionamentos. Quando desfrutado de forma adequada, o sexo é uma bênção divina. Ele foi feito para o deleite dos cônjuges e glorifica a Deus enquanto santifica o casal. Entretanto, cotidianamente vemos a sexualidade ser deturpada pela forma como é tratada por inúmeras personalidades influentes na internet, no cinema e na televisão. Por consequência, o funcionamento das relações dos dias de hoje acaba corrompido. É mulheres se defraudando com transparências, mostrando tudo apertadinho, quer mostrar que tá tudo em cima. É fotos de sensualidade, homens mostrando seus corpos, aquilo que não deveria ser mostrado, e levando a outros a pecarem. Ah, Laís, mas tá lá, ninguém precisa ver. As pessoas que procuram. A indústria da pornografia, a cada dia mais ela cresce. E com isso, você pode dizer, mas eu não faço parte desse sistema. Mas eu digo sim, que você faz quando você se expõe, quando você mostra aquilo que não é para mostrar. Você se expõe quando, se você serve ao Senhor, você deveria estar se guardando e se guardando para o seu marido e para a sua futura mulher. A quem cabe e de interesse aos únicos verem o que está de por trás e debaixo das suas roupas. E não mostrar para geral. E não se colocar na vitrine, porque quem se coloca na vitrine será julgado. E quem é julgado porque se coloca na vitrine, me perdoem dizer, você não tem direito de querer retrucar e de querer falar que os haters estão te perseguindo. Não. Se você não quer receber recadinhos obscenos, né, carinhas, gestos, por que você se expõe? Quem se expõe está à venda. Quem se expõe está à venda. Entretanto, como eu falei, cotidianamente vemos a sexualidade ser deturpada pela forma como é tratada por inúmeras personalidades e influencers da internet. Influentes e influencers da internet. Levando você a pecar por aquilo que você vê. Se você já teve problemas com a pornografia, se talvez você vê uma mulher quase seminua, ou um homem, logo vai ativar um gatilho aí da pornografia e vai fazer você consumir pornografia. A pornografia, ela acaba com a sua mente, ela acaba com um padrão de família. Pare e pense você, toda vez que você quiser consumir pornografia, pense e olhe por esse prisma. Quando você for ver algo, pense assim, ó, ali é minha mãe, ali é minha prima, ali é meu pai. Você gostaria de ver seus familiares ali? Pare e pensa aí. Comece a olhar com esses olhos. Você gostaria de ver alguém dos seus ali, em rede pública? Até mesmo porque aquilo ali é um teatro. Só que muitos que ainda não foram libertos da pornografia, e eu sei que isso é algo grave, algo que deve ser tratado, procurado ajuda, líderes espirituais capacitados para isso, para poder te ajudar.
Eu sei que é uma guerra que talvez você enfrenta. Eu sei que é uma guerra que parece que você nunca vai sair disso. Mas eu quero te dizer, Cristo tem todo o poder para te libertar no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Cristo tem poder para te libertar desse consumo excessivo. E quem não se trata, se talvez você é casado ou casada e você ainda sofre com isso, chegue, converse com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu marido e tratem isso, vão procurar ajuda. Sabe por quê? Porque aquilo que é visto, tanto o homem como a mulher idealiza que seu marido ou a sua mulher vai fazer aquilo com ele, sabendo que aquilo é um teatro. Eu não vou falar que português gasgado, mas porque eu sei que talvez o vídeo possa ser derrubado, mas ali tudo é uma encenação. Até o seu ponto máximo lá é uma encenação de um teatro porque precisa ser gravado. E o que você vive dentro de 4 paredes não é uma encenação. Se você orou para estar casado com quem você está, Deus te deu uma família abençoada, em um lar abençoado, para que você viva isso, para que vocês possam desfrutar desse manjar em 4 paredes, sem que ninguém precise ver. Ninguém precisa ver. Você não precisa ser cópia e imitar a ninguém para querer fazer do seu marido, ou da sua esposa, da sua mulher, um fantoche daquilo que você vê. E aí vai dizer que eu tô procurando fora porque dentro não tá sendo da maneira como que eu vi. É óbvio, aquilo ali é um teatro, aquilo ali é uma encenação para te levar à ruína, para defraudar e acabar com a sua vida. Olha isso, percebo como os olhos de muitos, o sexo já não tem o menor valor. Pessoas usam pessoas para satisfazer seus próprios prazeres egoístas e aquilo que foi feito para a santidade. Segurança e intimidade passa a ser visto como algo sujo, esdrúxulo e muitas vezes ridicularizado. Deixa eu falar algo para você. Se você é virgem, continue se guardando. Mas talvez se você não foi antes de Cristo e agora que você está na presença do Senhor, continue a se guardar. Zele por essa santidade, zele por essa pureza, porque você desfrutará e comerá o melhor que o Senhor tem para te entregar e para dar sobre a sua vida. Não queira provar nada para ninguém, porque até então você não deve nada para ninguém. Mas é em santidade a Deus, aquele que te chamou, aquele que te resgatou, aquele que te redimiu, aquele que te perdoou, aquele que te salvou e aquele que quer te levar para morar com Ele. Não se apresse, não queira conhecer seu corpo, não queira antecipar as coisas, porque quem antecipa se frustra, se magoa e depois a primeira coisa, ao invés de assumir as responsabilidades, quer culpar a Deus. Deus não tem nada a ver com isso, com as suas escolhas. A Bíblia nos ensina a nos santificar, a nos guardarmos, até que a promessa se cumpra, até que a bênção chegue. E se não chegar, estamos guardados para o Senhor. Não seremos templos sujos, não seremos casa de demônios, mas seremos casa de Deus, aonde a habitação do Espírito Santo habita em mim. Eu não posso sujar esse templo. Eu preciso preservar, eu preciso cuidar, com amor, com zelo. Eu não provo a ninguém me deitando com ninguém. Eu não provo que amo a Deus me conhecendo, meu corpo me tocando. Não, não. Eu provo quando eu me abstenho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Livre somos nós que decidimos aquilo que vamos fazer. Preso é quem não tem e não sabe se decidir, o que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, então está preso porque precisa viver aquilo, precisa se entregar antes do casamento. Livre sou eu. Quando eu sei aquilo que é bem, aquilo que me faz mal, eu digo não, eu sou livre. Você é livre quando você diz não. Preso é você quando você cai nas concupiscências da sua própria carne e não consegue dizer não e deleita nos manjares e diz, eu sou forte. Não. Forte é quem resiste. Forte não é quem cede, forte é quem resiste. Precisamos nos lembrar constantemente da visão divina sobre essa prática. Nós, filhas e filhos preciosos do Senhor, somos chamados a reconquistar o zelo pela sexualidade e reservarmos para o tempo certo debaixo da aliança do casamento. E mesmo se isso nunca acontecer, continuaremos a nos resguardar para o nosso noivo. Se Jesus voltar hoje,
eu não casei, talvez você não casou. E aí? E tá tudo bem. O melhor casamento, onde tivemos um casamento aqui, o maior casamento à espera, e eu creio que talvez você, uma noiva que espere e almeja pelo arrebatamento, almeja encontrar com teu noivo, é se guardar para ele. Não passar de mão em mão. E aí depois que provou de tudo, ai, Senhor, me perdoa. Não, não. Se o Senhor voltar hoje, se nós não nos casarmos, tá tudo bem. Ele voltou. Mas se o Senhor nos permitir ainda um casamento, a ter uma família, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vale ressaltar que vivemos em santidade. Viver em santidade é algo muito mais profundo do que apenas guardar o ato conjugal para o matrimônio. Inclui poupar nossos lábios de conversas indecentes. Tem gente que fornica. Tem gente que cai em masturbação por uma conversa indecente. Uma conversa imoral no WhatsApp, no telefone. Manda nudes. Manda nudes para o namorado, porque o namorado tá pedindo para que prove que me ama, me manda nudes. E aí você vai ficando com rombo na alma. Porque você não precisa provar nada pra ninguém. Se o teu namorado, tua namorada, o teu noivo, a tua noiva fala que você tem que fazer algo pra provar, isso não é amor. Isso ela está te defraudando. Ele não te ama. Alguém que te ama jamais vai pedir para que você mostre. Para que você mostre a tua nudez. Ou será que você ficaria pelado e pelada no meio da rua se alguém pedisse para você ficar? É sobre isso. A multidão inteira tá vendo. O céu e o inferno está vendo, porque Paulo vai nos dizer que há uma grande nuvem de testemunhas nos vendo. Temor a Deus é eu saber que Jesus está aqui nesse momento, que Ele está comigo quando as luzes se apagam, quando esse devocional termina. O Senhor está aqui nesse devocional e está aqui comigo quando as luzes se apagam, quando tudo se apaga. Ele está aqui sabendo exatamente aquilo que eu estou fazendo. E por eu saber que Ele está ao meu lado, eu não faço. Eu tenho a oportunidade de fazer, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu temo a Ele por causa da presença dEle que está ao meu lado. Adormecer em nós. Olha só. Inclui poupar nossos lábios de conversas indecentes, adormecer em nós todo desejo que possa ter sido despertado antes da hora e direcionar nossa mente ao que é eterno. Senhor, leve cativo todo pensamento impuro, sujo, profano, promíscuo, a mente de Cristo, e me dá, Senhor, a mente de Cristo. Renova a minha mente com a mente de Cristo, peça isso ao Espírito Santo. Sei que não podemos mudar o que passou. Não vamos voltar. Talvez você errou no passado e você fica se culpando, se julgando por isso que passou. Eis que tudo se fez novo. Comece a viver a sua nova vida em Cristo Jesus. Comece a viver agora um ato de santidade, um ato de fé, um ato de pureza, de querer se santificar para o Senhor. Comece agora. Sei, como eu falei, não podemos mudar o nosso passado, não podemos mudar aquilo que passou. E muitas das vezes seremos tentados a alimentar fantasias e ideias inapropriadas. Por isso, devemos levar nossos pensamentos cativos a Cristo. E crer que em Jesus há esperança para cada uma de nós, para cada um de nós. Como o seu sangue derramado, somos limpas e limpos, restaurados, restauradas, nos tornamos novas criaturas e não há mais condenação sobre nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Conscientes da redenção que nos foi dada por Cristo, precisamos agir de maneira que condizem com o caráter santo do nosso Deus, tanto na área sexual quanto em todas as outras. Em Efésios a palavra diz: quanto à antiga maneira de viver, dissipam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, de se vestirem do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes à verdade. Efésios capítulo 4, do 22 ao 24. A sua roupa indecente, mini saia curta, uma roupa bem colada, uma roupinha bem apertadinha, o slim, será que não está levando o outro a pecar? Será que não está levando a sua transparência o outro a pecar? E Jesus vai cobrar de você.
que está levando o outro a pecar. Laís, como eu falei, né? Eu não tô mandando ninguém ver minha rede social. Mas às vezes aparece lá, como tentação pro teu irmão, pra tua irmã. Por que você não se policia? Você quer se mostrar? Fica você na tua casa se mostrando de frente ao espelho. Não precisa vir em rede nacional querer mostrar para todo mundo aquilo que deve ser guardado em Deus, aquilo que deve ser preservado no Espírito Santo, para o momento certo, para o momento oportuno. Ou você é contratado e contratada da agência de pornografia. Talvez você não vai gostar disso mesmo aqui que eu tô falando, não. Quando você vai em um tribunal, uma audiência, a roupa que você se expõe na rede social, se você for exatamente com essa roupa, o policial que está na porta, você nem entra. Em reverência a um juiz que está lá dentro, a um homem. Agora, porque vamos para a igreja, eu tenho que ir toda apertada, toda me marcando. Qual a minha intenção de eu ir da forma que eu estou indo para a igreja desse jeito no templo, na casa de Deus? Qual é a minha motivação de postar um versículo bíblico mostrando as coisas? Qual a minha motivação disso? Obviamente você está querendo seduzir alguém. Não, Laís, eu não estou querendo. Não, sim, você está querendo seduzir alguém. Qual é a sua motivação? Não pode colocar uma foto de rosto, sentada, bonitinho, comportada, e pode até mesmo marcar um versículo bíblico? É que não dá, né? É que a imoralidade sexual tá reinando, tá gritando na sua vida. É por isso que você precisa se expor para ter aplausos, para ter olhares maliciosos, palavras maliciosas, e depois você quer respeito. Você não terá respeito. Com isso compreendemos claramente como todos nós que vivemos para o Senhor, devemos direcionar toda a nossa vida, incluindo pensamentos e comportamentos de modo que honre e glorifique a Deus. Aí, mediante tudo isso que eu falei, o que você está vivendo, a sua forma, a sua postura, as suas vestimentas, está glorificando a Deus? Deus pode participar quando você fica sozinho ou sozinha, vendo uma pornografia? Você consegue chamar a presença de Deus para ver uma pornografia com você? Você consegue chamar a presença de Deus quando você está se masturbando, tocando onde não é para tocar? Será que você consegue chamar a presença de Deus quando você está com seu namorado, com a sua noiva, o seu noivo, a sua noiva? Quando vocês estão nas preliminares, tocando um no outro? Será que você consegue chamar a presença de Jesus quando você está traindo o seu marido, a sua esposa, a sua mulher? Será que você consegue com a sua amante? Será que você consegue chamar Jesus para se fazer presente naquele ato? Sujo, imundo, imoral? Deus não habita na sujeira. Devemos direcionar o nosso comportamento de um modo que honre e glorifique a Deus. Isso inclui cessar as fofocas, mentiras, invejas, murmurações, más conversões e assim por diante, viver vigiando nossos atos e intenções. Será que você consegue convidar a presença de Deus quando você está numa mesa falando mal do seu pastor, do seu líder? Quando você está falando mal de algum irmão? Será que você consegue chamar a presença de Jesus? Será que você consegue chamar a presença de Jesus quando você está sentindo inveja de um irmão, de uma irmã? Será que você consegue chamar a presença de Jesus quando você está tramando com o seu irmão? Quando você está mentindo, falando toda a mentira do seu irmão, levando fofoca daquilo que não é verdade? Será que você consegue chamar a presença de Jesus? Se temos vontade de ser parecidos e parecidas com Jesus, que em tudo possamos espelhar quem Ele é. Vale a pena controlar nossos desejos, dominar nossa língua, filtrar nossas conversas e proteger nossa visão. Devemos olhar para o alto e saber que o nosso bem mais precioso é o Senhor. É um verdadeiro privilégio viver em busca de nos parecermos mais com Ele mesmo, que isso custe prazeres momentâneos, que façamos aliança com os nossos olhos a fim de somente olhar para Deus e assim vivermos constantemente em busca de pureza e santidade. E aqui eu gostaria de ler em Salmos, que diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Salmo 119, 37. Davi no palácio está descansando em um momento do qual não deveria descansar.
Davi era para estar no campo de batalha. Em outras palavras, Davi era para estar no círculo de oração. Davi era para estar na peleja. Davi era para estar na guerra. Mas ele decide descansar em um tempo do qual ele não foi chamado a descansar. E então, no descanso que não era permitido para ele descansar, ele fica no palácio, vai até a sacada do seu palácio e vê Betseba. Davi peca, Davi adultera antes de consumir o ato, sabe por quê? Ele deseja em sua mente, desce para o seu coração, planejado, é maquinado, chama Betseba. Ele não comete o adultério quando deita com ela. Ali só foi o ato aquilo do qual ele consumou, desejou na sua mente, no seu coração. Ele só consumou o ato daquilo que ele desejou, daquilo que ele queria, ele já tinha pecado. Sansão não era para tocar em coisas impuras, porque era um separado. Separado não toca, não vai aonde todo mundo tá indo, não faz aquilo que tá dando certo aparentemente aos olhos de todos, não louva, não prega, não faz aquilo que deseja fazer, mas faz aquilo que é necessário, do qual a palavra nos chamou para sermos e fazermos. Toca naquilo que é impuro. Come e se delicia do mel, toca naquilo que é morto, no leão morto, que ele mesmo com uma queixada, ele rasga o leão de alto a baixo. Se delicia, olha, se desvia no caminho, olhando para onde não deveria olhar. O ato dele deitar nos joelhos de Dalila, Sansão não cai ali. Sansão cai quando desvia os seus olhos daquilo do qual Deus chamou ele para viver. Aonde os seus olhos? Quais são os lugares que você está olhando? Aonde tem sido o seu foco? Aonde tem sido a direção do seu olhar? Será que para onde você está olhando não está te levando para longe da presença de Jesus? Será que para onde você está olhando não está causando frieza espiritual na sua vida? Será que para os lugares aonde você está olhando não está corrompendo a sua alma? Será que para os lugares aonde você está olhando não está te levando para o inferno? Será que para os lugares aonde você está olhando não está te definhando por dentro? Para onde você olha, você vê Cristo ou você vê demônio? Para onde você olha, você vê Cristo ou você vê Satanás? Para onde você olha, Cristo também olharia? Para onde você olha, louva a Deus, glorifica a Deus, ou glorifica a sua carne, ou glorifica Satanás? Diga aí você e faça essa reflexão interna em você mesmo. Para onde você olha, a quem está glorificando? A quem está merecendo para quando você olha o que você está olhando, glorifique, exalta o nome do Senhor. Para onde você está olhando, a presença do Senhor, ela pode ser convidada. O Senhor pode olhar na mesma direção do qual você está olhando. Se Ele não pode, refaça a sua rota, desvie os seus olhares. A Bíblia vai nos dizer, é melhor entrar na vida faltando um olho, faltando uma mão, faltando um pé, do que ir com o corpo inteiro para um inferno. É melhor você entrar com o olho, com um braço. Eu não tô falando aí para você se mutilar, não. Mas você sabe aquilo que te faz pecar. Você sabe aquilo que te faz cair. Então aquilo que te faz pecar, aquilo que te faz cair, arranque fora. Se é um Instagram, abandone um pouquinho o Instagram. Talvez você tá sentindo inveja do teu irmão que tá prosperando, só que você não sabe a luta do qual ele passou, os desertos que ele passou para chegar aonde ele está. Talvez é uma conversa de WhatsApp, é amigos e amigas que não glorifica a Deus nessa conversa. Corta, bloqueia, tira, arranca. Aquilo que não glorifica a Deus não pode permanecer na sua vida. Aquilo que não glorifica a Deus não pode permanecer. Talvez é um namoro que você tem que desfazer com essa aliança. É um noivado. Ah, Laís, mas já tá tudo pronto, tudo feito. É melhor você perder um relacionamento te afastando de Jesus do que você se casar e perder a Jesus. Só que eu sei, muitos estão escolhendo os seus próprios desejos e estão perdendo a Cristo. E aqui ele termina assim: separar nossa vida é guiá-la pela régua da palavra de Deus. Aliás, eu termino assim, dizendo para você, nesse devocional: separar nossa vida é guiá-la pela régua da palavra de Deus. Será que a sua vida
Se você pedir para que hoje o Senhor ele passe aí, ó, a régua, será que essa régua vai ficar assim? Desconcertada ou ela tá retinha? Ah, Laís, mas é muito difícil viver isso. Difícil é viver quando nós não queremos viver sobre a luz da palavra de Deus. Porque a nossa vontade está gritando mais do que a nossa própria conduta diante do Senhor, do que buscar a santidade em Deus. Então, comece a pensar e comece a rever suas atitudes, comportamentos, até mesmo as suas vestimentas. O que você faz, aquilo que você veste, a maneira, o seu comportamento, glorifica a Deus, exalta a Deus, Deus pode participar ou ele não pode? Se ele não pode, você já sabe a resposta. Refaça a sua rota para que você possa viver o melhor de Deus, porque Deus sim tem o melhor para sua vida. Deus tem o melhor maná para a sua vida. Então não queira viver uma vida longe de Cristo, porque viver uma vida longe de Cristo vai te custar a sua eternidade, longe de Cristo e próximo de Satanás. Amém? Compartilhe esse devocional, não deixe de compartilhar, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso, precisam ser libertas. E se você tem um testemunho aqui do qual você foi liberto, talvez aí da pornografia, deixe aqui o seu testemunho, conte seu testemunho para poder edificar outras vidas e para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui para mais uma semana aí, para o nosso momento devocional. Amém? Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.